Quem é live sempre aparece. E ó, a gente aparecendo de volta. E aí, pessoal? Vamos lá, Mário. Tô aguardando você. Grande Peu chegou aqui. Meu amigo, meu primo Peu. Tente agora, Mário. A câmera não funciona, é mesmo? Estamos aqui aguardando o Mário Santana. Eu acho que ele está tentando de novo. Mário, me dê algum recado aí. Como é que você está? Jorginho chegou. Grande Jorginho. Mário, já te convidei aqui algumas vezes. Vou tentar de novo. Só que eu acho que eu não estou lhe vendo. Travou minha imagem? Grande Jorge. Quando é que vai ser você, Jorge? Mário, cadê você? Você está com o Jorge? Você está com o Mário, é, Jorge? Como é essa história de travou, destravou? É. Opa, peraí, vamos lá. Acho que agora vai. Eu posso fazer um passe de dança, se você... Como? Eu posso fazer um número de dança, se você... Opa, vamos Grande conseguir. Mário, finalmente, meu velho. Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Minha câmera estava aqui, não estava entrando, não estava funcionando. Desculpem a todos. Nada, Desculpe faz você parte. também. Não deu pra gente testar antes também, né? Tem isso, né? Nunca dá tempo de testar, né? É. Massa, E aí, me conte maravilha. como é que foi seu dia? Rapaz, correria, correria de sempre, aquela coisa. Parei agora também, parei agora e estou recebendo aqui mensagens de trabalhos que ficaram e tal. É o dia a dia normal. Guga está aqui me cobrando um trabalho que ficou incompleto, mas daqui a pouco a gente termina. E você, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz. Também a mesma E o, coisa. Parece e o dia gêmeo? comum. É. Não, pra gente é comum. Pra gente é comum. A gente é comum. Segurando a pauta, levando do O jeito que con- dá, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Não dá nem para esconder a pauta, né? Pois é. E aí? Eu, E eu essa tava galera aí? ouvindo André Mermeri antes de você chegar aqui, Ah, né? Que você fantástico, gosta, né? fantástico, fantástico. Pianista fantástico. Pois E é. aí? E aí, Mário, Vamos fale lá? pra gente aí. Você é diretor de arte, diretor de criação, compositor de jingles, né? E como é que começou tudo, sua carreira lá atrás? Você
fez desenho de arquitetura. Como foi isso? Rapaz, veja só, eu sou um cara meio antigo, né? Então, os processos de aprendizado, os processos de entrada em agência. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo Tô direitinho? perfeito. O processo de Sim, entrada sim. nas agências era completamente diferente. E naquela época existia uma coisa chamada desenho publicitário. Tinham escolas de desenho, claro, que tinha desenho artístico, desenho arquitetônico, desenho e tinha o tal do desenho publicitário. E eu fiz um cursinho desse. Só que o meu professor, que dava aula, ele trabalhava num escritório de arquitetura e de design de interior. E basicamente a gente aprendia as técnicas de desenho nesses cursos, né? Usar canetinha nanquim, para quem lembra disso, usar uma série de coisas assim, prancheta, né? A gente trabalhava em prancheta. Então O eu Guga chegou ali. Aí eu fui parar no escritório de arquitetura e fiquei algum tempo, fiquei uns 2 anos trabalhando no escritório de arquitetura e fazendo desenho de arquitetura, auxiliando os arquitetos, né? Mas eu era muito menino também, né? E aí esse foi meu início. Lá para 80 e poucos, o comecinho de 80, eu fui para depois de trabalhar num fotolito, que também era uma coisa antiga, eu fui trabalhar numa agência. Me apareceu uma oportunidade de estagiar numa agência. Só que o estágio naquela época também era aquela coisa, era trabalhar de graça, né? Você ia para a agência e ia fazer o que na O que criação, tinha era para fazer, né? Pestap o que fosse, né? Era o faz tudo, né? O estagiário da criação era o faz tudo. E aí é bom também, porque você aprende tudo, né? Aí foi interessante que logo depois que eu entrei, ali depois de mais ou menos um mês, o dono da agência veio ver o que eu fazia e tal. Aí ele olhou o que eu estava fazendo e eu falei, pô, eu pensei que você vinha aqui gastar papel, mas você está trabalhando direitinho e tal, eu vou te pagar uma ajuda de custo. Aí eu consegui, logo no primeiro mês eu consegui uma ajuda de custo. Então já valeu a pena, né? E aí começou, né? Começou. Na verdade, eu queria ser publicitário já, né? Quando eu fiz o desenho publicitário, eu queria desenhar, eu queria ir para agências e tal, Só que você sem foi por saber o outro que era, caminho, né? sem saber o que era, né? Só que a oportunidade que me apareceu de trabalho, de ganhar um dinheiro, que era um bom dinheiro, como desenhista de arquitetura, eu aproveitei também, fui pegar experiência com o equipamento, né? As curvas francesas, as réguas paralelas e as escalas e etc, né? E aí, quando eu fui para a agência, eu não tava verde a ponto de ter que aprender tudo lá, né? Pelo menos o traquejo com o desenho eu já tinha. Então isso facilitou um pouquinho a vida Já tinha vocabulário, né? Tinha alguma técnica de instrumentação, né? Eu sabia usar os equipamentos. Não tinha ainda grande familiaridade com aerógrafo, por exemplo, que se usava muito na época, porque Rapaz, hoje aerógrafo. o que a gente faz no Photoshop hoje a gente fazia no aerógrafo, né? Retoque americano, retoque de fotografia, era feito com aerógrafo, né? Então, isso são os primórdios também, né? Tem gente que nem imagina o que é isso que a gente está falando, né? Mas, anos 80. Anos 80. Você sabe Antes que eu, disso, eu quando tive comecei com sorte. publicidade, eu fui do É, laboratório, né? Eu comecei no sim, laboratório de que fotografia. também, que também é uma excelente começo também, né? Você entender da fotografia, você está entendendo de um monte de processos, né? Isso é bem bacana, isso é bem bacana. Para Foi o que eu pular fiz para a com o redação fotolito. foi um, né? Foram histórias. E aí, na verdade, o que me incentivou essa entrada nas artes foi minha escola primária, minha escola, meu ginásio, né? Na época era ginásio, que eu tive uma professora de educação artística que levava a gente para todos os lugares de São Paulo, né? Levava para o MASP, levava para a Bienal, levava para ensaio de orquestra, levava para ensaio de balé. Então, esse amor pelas artes, esse interesse pelas artes veio lá da escola básica mesmo. Isso Sim, é. você, inclusive, pegando o gancho,
você foi estudante de música erudita, lá nos anos 80, né? Lá nos anos E, 80 também. e a música que sempre foi essa atividade paralela sua, né? A publicidade. Na Mas, verdade, eu gosto de dizer o seguinte, que eu sou músico e eu empresto o meu tempo para a publicidade, porque por mim eu seria músico em tempo integral, né? Só que o trabalho remunerado me veio mais tranquilamente, mais facilmente com a publicidade, né? Mais rápido. Depois que eu me casei e tive filhos, então isso se consolidou, porque enquanto solteiro ainda participava de festivais e de tocava em barzinho, essas coisas. Mas depois de casado, depois dos filhos principalmente, aí eu tive que fazer uma opção por rentabilizar a operação, né? Como se diz hoje em dia, né? Tem que rentabilizar a operação para poder dar conta dos compromissos aí, dos filhotes. o que é que mais você gosta de tocar? Rapaz, eu na verdade eu gosto de compor, né? Sim, sim. A minha onda é compor. A época de barzinho foi uma coisa meio chata, aquela coisa de ficar tocando música dos outros e tal. Os festivais já era uma coisa mais interessante, festivais universitários e tal, era mais interessante porque você mostrava composições próprias, né? Então ali já tinha um caminho interessante de criação, né? Agora a coisa de ficar fazendo aquele trabalho burocrático no barzinho já não era interessante. Rendi uma grana, mas não me atraía muito, não tinha muito... o prazer era ali na hora só, mas eu não via muita perspectiva naquilo, né? E quando é que você compôs seu primeiro jingle, aproveitando aí que você é publicitário, compositor? Olha, eu sempre compus, né, para esses festivais, etc, etc. Sempre foi uma coisa que eu tive como um hobby, vamos dizer assim. Mas isso foi consolidado quando eu me mudei aqui para Salvador, que eu fui parar numa... Primeiro eu fiz algumas coisas para André Santana, meu irmão, que todo mundo conhece, que já estava por aqui. Ele me pediu um jingle, eu não lembro muito bem para o que era. Isso já pulamos para os anos 2000. Mas antes de vir para Salvador, você conheceu o seu parceiro, né? Que foi Antônio, não foi? Antônio Sim, Luiz? sim, nós tivemos eu sou de São Paulo, me mudei para Santos, me casei em Santos, meus filhos são de Santos. E na tentativa de trabalhar em Santos, eu fui parar numa agência de lá, uma agência local. Santos é uma cidade no interior, no litoral de São Paulo, a maior cidade do litoral. E lá eu trabalhei com quem viria a ser a esposa de Antônio, Ana Lúcia. Ela era atendimento nessa agência e eu era da criação. E numa das insatisfações eu querendo fazer coisas mais legais, mais interessantes e tal, ela me apresentou Antônio, que era estudante de publicidade naquela época, depois de ter feito todas as faculdades do mundo, né, que ele fez geologia, fez várias engenharias, e aí ele estava fazendo publicidade lá na faculdade de Santos. E aí nós nos conhecemos, ele estava saindo da faculdade e eu já estava na agência e tal. Sei que as ideias se encontraram e tal, e eu saí da agência que eu estava e abrimos uma pequena agência, né, que a gente brincava que era a agência mais criativa de Santos, né, porque as outras eram aquelas agências arcaicas e tal, não sei o que, e a gente Como era o nome da queria fazer agência? coisa. Era Pique Propaganda. E isso durou um tempinho e tal, foi interessante. Depois Antônio saiu de Santos, foi para Brasília, que é onde a família de Ana morava e tal, etc. Ficou rodando pelo Brasil, trabalhou em São Paulo, trabalhou no Rio, trabalhou em Brasília, e eu fiquei em Santos tocando a agência, mas assim, muito reduzida. Ela acabou virando um home office, imagine, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, meus filhos pequenos em casa, eu resolvi fazer um home office, desfiz a agência.
Fiz para casa. Tá travando um pouco. Fui trabalhar em casa e montei um escritório em casa e tal, para cuidar das crianças também. E o confinamento já começou lá, né? E aí foi isso. Aí, depois de alguns anos, Antônio recebeu um convite para vir para Salvador. Ele me chamou para vir para Salvador, acho que isso foi em 95. Eu não podia de jeito nenhum, estava empenhado com vários trabalhos lá, e pessoais, eu não pude vir. E aí, quem veio no meu lugar foi André, diretor de arte. Ele já era diretor de arte também nessa época e veio para Salvador com o Antônio. Eu só fui chegar aqui lá para 99, 2000. Eu cheguei aqui em 2000. Né? Voltando para a pergunta Acho que do foi quando a gente jingle, se conheceu, né? eu acho que um pouquinho depois, talvez, porque quando eu cheguei, eu fui fazer freelas, né? Em algumas agências. Antônio me convidou para fazer um freela de uma empresa de telefonia que estava se instalando aqui. E aí nós fizemos a concorrência, etc, etc. Eu fiquei na casa de André, que era lá em Itapuã, na Pedra do Sal, em frente à casa de Jorge Amado. Aí nós, a família inteira, eu, minha mulher e meus filhos, nos apartamos em São Paulo já com a ideia de fazer as malas e voltar para cá. Aí eu vim, fiz vários freelas em várias agências, layout, objetiva e etc. Na própria Publivendas, que na época era onde Antônio trabalhava. Mas eu fui mesmo conseguir me efetivar na PJ. Né? Na PJ naquele tempo de Embratur, de Ministério dos Esportes, etc. E na PJ, por acaso, tinha Bonetti, né? Um excelente letrista, excelente redator. Tinha Fred Maron, que é um excelente compositor de jingles também, pouca gente sabe. Né? E aí eu caí no lugar certo. E naquela época lá se fazia muitos jingles, né? A gente fazia muita coisa lá e eu comecei a fazer as coisas lá, comecei a desenvolver lá. Conheci Luizinho Assis, que é meu parceiro prioritário até hoje. Todas as coisas que eu tenho para fazer, normalmente faço com ele, que já mando pelo celular uma melodiazinha e enquanto eu faço a letra, ele já vai desenvolvendo. Quando chega a letra, o arranjo já está pronto. Aí legal, foi bacana. Então, na verdade, eu sou músico. Por acaso eu faço direção de arte. E aí como é que você, e aí de repente você já ainda não estava trabalhando com o Antônio de novo, né? Você ainda Não, estava com o Antônio, passeando por agências. eu passei 4 anos na PJ, depois eu só fui trabalhar de novo com o Antônio lá para 2004, talvez, na Engenho. Foi quando ele me chamou para Sim. ir para Engenho. E acho que foi ali que eu conheci você, conheci Guga, conheci... Aí duplei com o Guga Dias, duplei com André Moedo, duplei com Marcinho Santana. Conheci... Ou Já fase boa, né, conhecia todo velho? mundo, já conhecia todo mundo, óbvio, mas fui trabalhar com essa galera, né? Camila Lordelo, que era a nossa estagiária, depois virou uma redatora e uma poeta maravilhosa, né? Um monte de gente boa, né? Tanto na PJ, na época, nos anos 2000, 2001 até 2004, tinha gente fantástica, né? Tinha Denegri, tinha Helmut, tinha Ricardinho Machado, meu dupla, né? Outra pessoa que eu duplei. Na verdade, eu tive uma sorte danada, Yuri, com redatores, né? Eu trabalhei eu acho que eu posso dizer que eu trabalhei com os melhores de Salvador. Né? Na PJ eu conheci Césio Oliveira, trabalhava com o Ricardinho, duplava com o Ricardinho Machado. Né? Na Engenho eu fui trabalhar com o Guga. Então, eu fui um, Sempre eu bem fui um, acompanhada, né? eu fui um privilegiado, né? Tanto que hoje eu digo eu me apresento até algumas vezes como eu digo que eu sei escrever, entendeu? Porque eu tive uma convivência tão grande com tão bons redatores, né? Conceituando, ajudando a conceituar peças, ajudando a fazer os títulos, ajudando que hoje eu
eu consigo fazer várias coisas sozinho, assim, por ter tido essa convivência com esses caras todos aí. Até para compor o jingle você precisa escrever, né? Isso eu já trazia comigo, a fluência da escrita de letras e tal, e de textos eu já tinha. Eu não tinha o traquejo da redação publicitária, né? E prefiro continuar achando que eu não tenho, porque eu prefiro trabalhar sempre com outras pessoas. Sempre que possível, eu prefiro trabalhar. Eu gosto de duplar, eu gosto de bater bola, né? Eu gosto, isso para mim é fundamental. Não acho que a gente resolve tudo Rapaz, tem uma sozinho. galera aqui que veio te ver, viu? Na live. Opa, que maravilha. Maravilha. Bom, já tá, a live tá ficando famosa já também, né? Tá todo mundo ligado já. E vem cá, aí veio o marketing político, e aí você é, virou diretor de criação de agência, não é isso? Marketing político também vai lá dos primórdios, né? Porque eu faço campanhas de deputado, de deputados desde 1980 e poucos também. Numa das agências que eu trabalhei em São Paulo, tinha uma ênfase política, então eu trabalhei lá para deputados, fiz algumas campanhas já naquela época de PSDB, nascimento do PSDB ainda, é, figuras que já morreram, como Franco Montoro, Quércia e tal, então isso já começou lá atrás. Aqui em Salvador também isso ficou muito mais forte, pela presença dos baianos na política, né? Então, Você falou de Césio, já por exemplo, né? Césio, por exemplo, né? Eu já fiz campanhas com Césio, já fiz campanha com Menezes, que também era daquela época. Na verdade, aqui eu consegui fazer uma rede, né? Que eu consegui fazer mais campanhas. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Por que eu gosto de fazer? Porque a campanha política, no meu modo de entender, você monta aquela estrutura, você monta aquele núcleo de criação, com produção, com pesquisa, você monta uma agência para resolver os problemas todos, e os problemas são resolvidos, eles têm que ser resolvidos. Não tem outro jeito, né? Você faz a coisa, você testa a coisa, e o teste é diário, então você logo percebe se aquilo está dando certo, se não está dando certo, você refaz e faz de novo, e tem que, né? Você tem uma agilidade que as agências de propaganda deveriam ter, mas não tem, né? Na campanha política você é obrigado a ter essa agilidade. E o melhor de tudo para mim na campanha é que eu consigo fazer tudo, né? Eu não preciso ficar sentado no computador fazendo direção de arte. Eu posso ajudar na produção, eu posso ajudar na televisão, eu posso ajudar no rádio, posso compor jingles, entendeu? Posso ir para o áudio. Então isso me dá uma sensação de que eu estou usando todas as coisas que eu... Oi, travou? Deu uma Travou, travadinha? mas voltou. Ou seja, na Pronto. verdade você tem a liberdade e você se sente à vontade de usar as ferramentas que você domina, que é um pouco de tudo, né? Um Exatamente. pouco de arte, um pouco de Exatamente. música. Exatamente. É um lugar que dá para você usar essas coisas todas, né? Que é necessário que você use. Por exemplo, você faz cenografia, né? Um diretor de arte faz cenografia numa campanha política. Então, assim, é a oportunidade de você fazer trabalhos legais, trabalhos bacanas. Você interfere no figurino, você interfere na maquiagem, você interfere na computação gráfica, você interfere em tudo. Então, é, é um paraíso, né? Para quem gosta de fazer várias coisas, a campanha política é um paraíso. E você tem que ser versátil em campanha política, né? É bom que seja, O tempo né? todo. É bom que seja, né? E com as ferramentas digitais, quando chegaram, o que é que você acha que isso modificou para você? Bom, para mim isso a gente pode falar até que as ferramentas digitais não só a gente não precisa falar só de mídia digital, né? Mas a gente pode falar
do trabalho em si, né? Porque a gente atravessou também uma revolução do jeito de fazer as coisas, né? A gente está E falando tem de gente. laboratório de fotografia É, para o digital, por exatamente. exemplo, né? Exatamente. Você imagina como era uma agência nos anos 80, nos anos 90, em que você precisava de 4 pessoas, 5 pessoas para fazer o que uma única pessoa faz hoje, né? Um diretor de arte hoje sentado no um designer sentado, né? Então, foi uma revolução já aí, né? O processo da comunicação e da mídia ter virado digital, de ter saído do, do, da TV e do rádio exclusivamente, do jornal, isso era um fenômeno que era anunciado há muito tempo, e só que ninguém botava muita fé, né? Que isso ia acontecer, ou botava fé que isso ia acontecer, mas não achava que ia acontecer tão rápido, E vai né? empurrando com a barriga, né? Exatamente. Vai acontecer muito rápido. E agora, com a pandemia, com a impossibilidade da gente poder estar circulando, isso vai acelerar mais ainda, eu acho, os processos, né? Acho que vai dar para perceber que se pode trabalhar em casa, que se pode trabalhar remotamente, né? Esse era um processo que estava vindo lentamente, etc, etc, mas agora esse processo acelerou obrigatoriamente. Então, isso vai influenciar toda a maneira de se fazer tudo, né? Nas grandes empresas, nos grandes escritórios. Os escritórios vão perceber que não precisam de um escritório tão grande, porque não precisa de tanta gente no escritório, né? Que isso pode ser, esses custos podem ser minimizados, né? Então, eu até escrevi no Facebook outro dia justamente sobre isso, que a maneira de se fazer as coisas iam se modificar. Os bancos, por exemplo, né, que já estavam num processo de fechamento de agências, né, com a entrada dos bancos virtuais e tal, etc, etc. Hoje também, ninguém vai no banco mais, né? As reuniões hoje, você faz reuniões remotas, você não precisa mais ficar perdendo 3 horas numa reunião dentro da agência, sendo que você pode fazer uma reunião em meia hora remota, e todo mundo se entende, todo mundo fala e a coisa fica. Entendeu? Eu acho que Não precisa tudo daquele formalismo, né, de não você ter que precisa. se arrumar para ir para uma reunião. Não, e o tempo no trânsito, É, né, que você perde para chegar no lugar, o custo que você tem de chegar no lugar, de ficar no escritório, de gastar dinheiro para se alimentar e etc. Então isso tudo pode ser modificado, está sendo e vai continuar sendo agora numa velocidade muito maior. Não tenho dúvida disso. O que a gente já faz, o que eu faço, o que você faz já há alguns anos, né, isso vai virar eu acho que isso vai virar o normal, o né? novo normal, Eu acho né? que isso vai virar o normal. Perdão, não te entendi. Eu não entendi o que você falou. É o novo normal. É o novo normal, exatamente. É o novo normal, né? E E as esse, agências, como você estava falando, elas já perceberam, né, que o sim, mercado mudou totalmente sim. e cada vez mais a gente percebe que os profissionais, eles estão, como você até falou comigo por telefone, em núcleos, né? Hoje estão trabalhando como você está trabalhando com o Guga, né? Aham, Como uma aham. série de pessoas que não necessariamente estão dentro de agência e estão realizando seus jobs do mesmo jeito, com a qualidade à altura, né? Só às É, vezes sem o peso do nome de uma agência, sem o peso, o nome, sem o custo de uma sem agência, o que custo. ela, porque ela precisa ter, ela precisa ter aquele custo, porque ela tem uma estrutura que custa, né? Só que também a maneira de ganhar dinheiro da agência também mudou, né? Porque antes você tinha o que você tinha de faturamento, de veiculação, né, das TVs, dos rádios e dos jornais e tal, isso diminuiu absurdamente, né? Então, também temos que aprender como ganhar dinheiro, né? Sim, Então, está é. todo mundo precisando reaprender a trabalhar, achar novos jeitos de trabalhar. O que a gente chamou de núcleo criativo, né? Nós somos unidades autônomas,
né? Eu, você, Guga, e tantas outras pessoas que a gente conhece, que trabalham a partir de Karina, e Vitor, Vitor, Márcio, e Márcio, Neto. E Cal Gomes, que é lá o ilustrador, etc. A agência sempre trabalhou com profissionais externos contratados, né? Isso precisava de fotógrafo, chamava o fotógrafo, precisava de um ilustrador, chamava o ilustrador, né? Mas tinha aquela base criativa lá dentro do escritório. Essa base criativa também hoje está fora. Eu creio que pode ser, eu acho que a gente pode trabalhar assim, né? O que eu acho que a gente não estranhou o isolamento. Quem trabalha nesse regime de home office que a gente trabalha, não estranhou o isolamento menos do que as outras pessoas, que estavam acostumadas à rotina de sair de casa, tomar o café na padaria, ir para a agência, ir almoçar, e não sei o que lá, e aí tomar o lanche da tarde, e voltar, porque tem que sair da agência para dar uma voltinha, dar um rolê, né? E aí você volta e mata mais um job e vai para casa. A gente, no home office, a nossa rotina é outra, né? Só que o que eu queria dizer é que esse isolamento que a gente meio que se forçou, né, que a gente foi obrigado a aderir, eu acho que a gente se isolou demais, né? Mas você está E falando agora isso a gente antes da pandemia, né? antes da pandemia. Então esse isolamento para a gente já existia antes da pandemia. Esse isolamento já existia para a gente, né? No meu modo de ver. Por isso que a gente estranhou menos do que as pessoas que estavam acostumadas a sair de casa para trabalhar, né? E eu acho que a gente se isolou um pouquinho demais como profissionais, né? Eu passei a fazer as coisas muito sozinho, né? Passei a desenvolver, a fotografar, e a ilustrar, e a escrever, e fazer direção de arte, sendo que eu não preciso fazer isso, né? Porque eu posso continuar contando com o serviço e fazendo parceria com os outros profissionais de outros núcleos e formar novos núcleos, formar novas células, né? E essas células se encontrarem sempre que for necessário, que você precise de mais força de E não em trabalho, e demérito etc. do que você faz sozinho, mas claro que trabalhar em equipe é sempre melhor, né? Eu acho que sim, O eu creio que resultado é sim. sempre outro, né? Não, claro, claro, claro. É muito difícil você bater bola com você mesmo. A chance de errar é enorme, porque você só está vendo um lado da coisa, né? Correndo atrás do rabo, né? Então não dá para você ir pro espelho. E aí, Mário, o que você achou desse layout? Pô, tá bom, dá para melhorar aqui e tal. Não, dá uma, troca essa corzinha aí e tal. Não sei o que, esse título não ficou muito bom, né? Então é melhor você, é melhor você conversar com alguém para você não ficar maluco também, né? E E eu aí, digo sempre a quando. Vivian, né? Que é minha É, parceira. Eu digo, pô, sim, Vivian, me dá vontade de ter aqui um outro redator para a gente discutir o texto. é, Porque por mais que eu discuta com ela, ela tá lá dentro da pauta dela, como você tá. sim, E eu sim, ali, sim, redator, tô escrevendo, sim. escrevendo, e às vezes você quer discutir com alguém, ver se aquele título tá batendo, né? Agora me conte, por que a gente não faz isso? Você tem um redator na ponta do dedo, é só você mandar uma mensagem, entendeu? Você tem amigos redatores, você tem colegas, você tem pessoas que você admira e estão no outro núcleo com a mesma, sentindo a mesma necessidade que você de trocar uma ideia, de bater bola. Por que a gente não faz isso? Deixa eu até Por que a falar, ó, gente se isolou? Caverna tá aqui dizendo, ó, conversar é ótimo para criação. Caverna vem falar aqui também, viu? Você entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo que o isolamento, a gente já estava vivendo um isolamento anterior à pandemia, né? Sim. E essa impossibilidade de sair me fez pensar um pouquinho sobre isso, por como as coisas estão mudando e essas coisas vão mudar numa velocidade muito maior agora, entendeu? Então, eu de vez em quando converso com o Vitor Mascarenhas, né, nosso amigo, sobre a possibilidade da gente fazer um coworking, achar um lugar, achar uma casa em que a gente pudesse ter salas e um grande salão que a gente pudesse trazer gente para perto, sabe? Cada Sim. um com seu, cada um com seu job, cada um com seu Aí ele tá cliente, dizendo, a cada gente um não com consegue nem seu. marcar um almoço. É isso.
É isso, porque, mas assim, de vez em quando a gente conversa sobre essa possibilidade. Como seria interessante, de repente, ter um galpão onde tivesse lá redatores Ou e seja, diretores uma de arte. agência, né? Não, mas veja, não seria uma agência, porque você teria ali unidades autônomas É, que poderiam ser agregar de acordo com a necessidade do trabalho, mas você teria com certeza gente para trocar ideias para que esse trabalho saísse muito melhor, Isis né? aqui falou que a troca. Não, não, não- Oi, Alice. travou aqui, não entendi bem o que. Eu estou dizendo O, que isso aqui que a gente começou a conversar animou a galera, né? Vitor ó falou o um Will aí, pouquinho, Isis o Will falou que a... redator, o Will fotógrafo, o Will diretor de arte se tornou um grande fotógrafo. Tem muita gente bacana aí. Jorginho. Jorginho é outro cara também que está aí sempre fazendo coisas interessantes e tal. a Alice E, está bom, aqui, a gente tá. podia montar lá no Capão, viu? Essa agência, viu? Tá. O Capão não é o lugar ideal para a gente trabalhar, né? Vai ter gente que vai sumir, fazer trilha, vai lá para não sei para onde. Então, o Capão não é o lugar ideal. Aí, Will. Grande Will. Então, bicho, eu acho que fica. Mas isso assim, são devaneios, né? E papos que a gente tem com os amigos, né? E a saudade mesmo de conviver, né? Porque trabalhar em casa é bacana e tal. Eu gosto muito. Eu gosto do meu silêncio, eu gosto da minha música, eu gosto de trabalhar de bermuda, etc. Mas hoje em dia também esses espaços de trabalho tão informais, né? Que você, que você pode ter novas soluções. Não sei. Isso é devaneios. Não, mas devaneios altamente possíveis e prováveis, né? De acontecer. Ainda É. mais que todos Mas eu, nós mas eu aqui, acho assim, que no, nessa live, estamos curtindo a ideia, né? mas assim, eu acho que o que a gente pode e deve fazer, assim que for possível, é integrar mais esses núcleos, mesmo remotamente, Sim, entendeu? Porque, pô, somos profissionais, todos respeitados, todos sabem das suas capacidades, dos seus potenciais, e a gente se isolou de uma forma que tá chato. Tá chato esse isolamento. A gente não conversa mais, a gente não se vê mais, a gente não trabalha mais junto. E isso poderia estar sendo feito. É óbvio que tem as dificuldades de jobs, os jobs estão com um preço muitas vezes impraticáveis, né? Mas também eu acho que a gente deixa de fazer projetos maiores também pela falta de comunicação, né? sim. Deixamos de fazer alguns jobs que podem ser projetos maiores, ou a gente pode desenvolver projetos maiores, tendo como base uma estrutura dessa, autônomos que se encontrem e resolvam esses jobs. Né? Antônio tentou fazer isso com a texto, eu não lembro como é o nome, texto profissional. Ele tentou fazer um Quase que uma agrupamento rede de, social, né? De ele Antônio tentou Luiz. fazer mas esbarrava sempre naquela história do orçamento, né? Então, achar uma maneira de fazer isso. Eu acho que a pandemia e todas as mudanças que ela vai trazer, não só essa, mas a possibilidade de outras pandemias, vai trazer uma série de precauções e cuidados e aceleração de processos que vai permitir que a gente pense em novas maneiras de fazer as coisas. Sim, Eu acho que isso é, talvez seja o melhor que ela esteja trazendo, que a gente tenha que pensar em novas maneiras de fazer coisas. de Vide os interagir. restaurantes aí, vide os restaurantes que não faziam drive-thru, que não faziam delivery, que não faziam uma série de coisas, foram obrigados a mudar o jeito De se do, pensar, né? pro- do produto chegar no cliente, né? Não dá para você ficar fechado 2 meses, 3 meses, não dá, né? Então,
As coisas, a gente é movido, a gente faz as coisas na marra, né? O ser humano tem esse probleminha, né? Eu só aprendo um programa novo quando aparece um trabalho que eu preciso entregar e eu preciso aprender o programa novo, entendeu? Então é uma coisa meio Pela necessidade, né? você fica acomodado com aquilo que você sabe fazer e tal, de repente pinta uma necessidade que se você não souber aquela coisa nova, você não vai dar conta de fazer, você aprende a coisa nova, né? É. Então, eu acho que a gente pode se antecipar um pouquinho também. Eu não sei se, eu não sei se todos concordam, mas acho que precisamos mudar o jeito de pensar, né? Mário, só queria tocar num outro assunto. Você que Manda. teve sempre esse relacionamento com ó, a internet, Isa está falando aqui, a internet fez a produção criativa fosse acelerada. Falta troca na madrugada para comer pizza, tomar uma e aprovar uma arte final. Dá saudade, viu? Aham. Dá, mas não muito, né? Essa parte da pizza tinha semanas que eram complicadas, era pizza Tinham todo pizzas dia, e então pizzas, né? era meio complicadinho. Mas vem cá, você tem uma relação paralela com a música, que vai, que vem e que voltou, né? Você agora voltou para a UFBA, não é isso? Rapaz, eu fui atrás Na verdade, quando meus filhos cresceram, que hoje eles são adultos, inclusive eu tenho um neto, né, atualmente, e começou a me sobrar, não diria que começou a me sobrar tempo, mas começou a sobrar cabeça para pensar em outras coisas, né? E aí eu tinha algumas alternativas, tipo, sei lá, estudar arquitetura, estudar marcenaria, que são coisas que eu gosto, para poder me ajudar com cenografia, que é uma coisa que me interessa. Aí comecei a pensar e tal. Aí fui. Aí eu me inscrevi no Enem, que é o único jeito hoje de entrar numa faculdade, né? Então fui me inscrever no Enem para ver como era. Porque fazia mais de 30 anos que eu não pegava num caderno para ver um assunto qualquer. Aí fui ver como era, né? Fazer, como é que chamava isso? Treineiro, né? Fui de treineiro, né? E aí chegou lá no Enem, comecei a fazer, fiz, sem compromisso. Fiz a prova, fui para casa, beleza, tal, vamos ver o que dá. A Deu. minha surpresa, a minha surpresa é que eu consegui uma pontuação muito boa, né, que me permitiu escolher o curso que eu quisesse fazer, né? Aí, depois de pensar um pouquinho, porra, por que eu não volto a estudar música, né? Não que isso vá me favorecer profissionalmente, alguma coisa, mas seria interessante essa convivência na faculdade com os professores maravilhosos que tem lá, que são profissionais de música e tal. E aí eu fui, né? E tinha que fazer ainda a prova de habilidade, né? Da faculdade de música, que era a leitura de partituras, que eu também não pegava muito tempo. Tá? E aí fui, aí fiz, aí estudei, etc, etc. Fiz a prova de habilidade também e passei na prova de habilidade e entrei e estou muito feliz. Muito feliz, porque eu encontrei um lugar que reencontrei. Eu não devia ter saído da escola. Sabe aquele arrependimento de você ter perdido tanto tempo longe da escola? Você que é professor, você deve entender um pouco isso. Como o ambiente da escola, ele é mágico, né? Porque ok, que eu tinha um contato com novos estagiários, com novos diretores de arte que apareciam, com novas pessoas na criação, né? Você ensina, você passa tudo que você sabe, etc, tal. Ok, mas não é a mesma coisa de você estar num ambiente escolar. É outra onda, o ambiente escolar é outra onda. Você está ali. É muito bom você ser aluno, é muito bom você se sentir Jovem aprendiz. de novo no bom sentido, né? Exato, Rejuvenescido, né? exato, exato, exato. Tanto que os neurônios voltam a se conectar, né? Quando você vai aprender uma coisa nova, uma língua nova, uma nova. E a música nada mais é do que uma nova linguagem, né? É uma outra linguagem que você está aprendendo. Então,
eu realmente me encontrei na UFBA. Eu não vou Deixa eu ter só dar uma tempo de pausa fazer. Pois para não. mandar um abraço, Ivo e Vivian. Ivo tá mandando um abraço para você. É porque ele pediu para dar o recado. Certo. E E ele disse que teve o prazer de trabalhar com essas duas feras. Você. sim, sim. Ivo foi logo no começo, quando eu cheguei aqui também, nos freelas da Objetiva. Aí tinha Ivo, Neto, Rigó, tinha Queto na Objetiva naquela época, né? Na Layout tinha Ricardinho, tinha Fabão. Eu, inclusive, fui cobrir uma viagem de Fabão. Quando o Fabão foi para Londres, aí eu fui lá trabalhar com o Ricardinho na Layout. Tinha Cátia Flávia, tinha, tinha muita gente boa lá, Carlinhos e tal. E foi muito bom, foi muito bacana. Né? Na Rapaz, PJ também que, já que falei, né? conversa saudosista e boa, né, velho? Mas eu acho assim que é, eu acho que vira saudosismo quando você acredita que as coisas boas ficaram lá, É. né? Na verdade, a gente passou por essas coisas boas, né? Por essas formações, por esses times, vamos dizer assim, né? Só que eu trago todos comigo, entendeu? Eu trago todos comigo, todos são muito queridos, então e a gente tem que olhar para frente e experimentar novas coisas. É o que eu estou fazendo na faculdade. Voltei para a Sim. faculdade por causa disso. Aí você vai, sei lá, eu tenho aula com Ronnie Scott, entendeu? É, aí o professor de improvisação pode ser Jotan Nascimento, o professor de violão pode ser Mário Ulloa. Então, sabe, é bem. Você É tá no ambiente que você interessante. queria agora, né? É isso, é interessante que você tenha acesso às pessoas, né? Isso tanto nas agências quanto nos outros ambientes que você pega. Você ter acesso às pessoas e poder trocar com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. E que a gente está perdendo um pouquinho com essa nessa fase de home office. Então, eu sinto falta de bater bola, de trocar ideia, né? Compensada agora um pouquinho com a faculdade, sem dúvida. Né? Talvez até por isso eu tenha voltado para a faculdade. Né? Pensando Eu agora acho que aqui. a partir dessa conversa aqui, inclusive, a gente tem mais é que retomar isso tudo, né, Mário? Aham. Eu acho Aquele que sim. job que ficou guardado na gaveta, a Ah, gente retomar. é. Eu acho que sim. Acho que sim. A gente abre. Temos que abrir novas possibilidades, como a gente está conversando, né? A gente tem que achar novas maneiras de fazer as coisas, né? E eu não sei, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo das pessoas que eu conheço, tá todo mundo caminhando com uma certa dificuldade. Né? Todo mundo tem trabalho, todo mundo tem projetos, todo mundo tem clientes, mas todo mundo tem alguma certa dificuldade em alguma coisa, né? E que tem Porque, alguém que pode complementar de maneira positiva, né? exato, exato. O que você faz, por exemplo, aí na Voz Comunicação? Que você se especializou na mídia digital, né? Um criativo que gosta, né, da coisa de ficar burilando o layout, ou que gosta daquela coisa de ficar penteando o texto e tal, muito provavelmente ele não vai ter paciência de aprender essas novas ferramentas, por mais necessário que seja. Seria muito mais interessante que você tivesse alguém para dividir isso, entendeu? Então apareceram vários pequenos escritórios também de mídia digital, né? Social media, Com né? uma outra E linguagem, né? uma Uma outra linguagem linguagem. muito mais rápida, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, até a própria produção que a gente faz, a produção de conteúdo, ela tinha que estar mais antenada e mais alinhada com os pensamentos de quem vai postar isso, de quem vai veicular, de quem vai, né? Então, eu acho que é uma oportunidade interessante. Trocar essa ideia, bater essa bola, dividir os jobs, se for o caso, entendeu? Porque às vezes também você está perdendo um tempo aí fazendo um layout, né?
ou facilitando o seu layout de alguma maneira que você podia estar batendo bola com uma outra pessoa com muito mais prática, com muito mais experiência, podia estar fazendo esse layout muito mais rápido, né? E vice-versa. Então, eu acho que a gente está apanhando à toa, sabe? Aquela sensação de que você está... Pô, não precisava estar fazendo isso. Eu podia estar fazendo mais, fazendo o que eu sei fazer melhor, sabe? Eu acho Sim. que é um pensamento aí para a gente Refletir, né? refletir, eu acho. Mas e aí, você gostou dessa ideia da live, de estar aqui? Rapaz, essa ideia da live eu achei muito boa. Primeiro porque você viu a quantidade de gente que entrou aí para conversar com a gente, né? Pena que não dá para todo mundo conversar junto, senão seria uma grande bagunça. Mas assim, é legal ver que as pessoas estão interessadas, né? Estão interessadas em saber o que as outras pessoas estão pensando, né? O que essas outras pessoas têm para dizer. E é legal, você tá conseguindo juntar eu me, eu até não, eu te falei, né, que eu tinha uma dificuldade de falar no vídeo e tal, e nem acho que era a pessoa Tá dando mais show, né? adequada para poder estar aqui batendo um papo com você. Mas, assim, eu acho a ideia fantástica. Achei bacana mesmo, foi Eu queria, na verdade, bom trocar ideia. agradecer você, Ivo, Neto, Karina Terço, Maria João, Cláudia Costa, Vitor, e agradecer também quem ainda vem, porque vai ser muito bom, né? E a gente está criando o nosso galpão nesse momento aqui, né? É verdade, Aquele é galpão verdade. que você falou. A gente É. às vezes está surgindo aqui nessas lives também. Não, e disso pode surgir várias outras coisas. Disso pode surgir várias outras coisas, né? Eu acho que qualquer movimento que você faz em direção à convergência é, faz surgir novas coisas. A gente tem experiência nisso, né? O tal do brainstorming, né? Que às vezes era um saco, puta que pariu, mas um brainstorming e tal, e vai ter merda pra caralho. Mas no meio daquela merda toda saía coisas geniais, né? Sim. E no mínimo você se divertia, né? É. No mínimo E, você se e divertia. ainda podia terminar na pizza, na cerveja, Ah, na night. no mínimo você se divertia. Então, a gente está fazendo isso aqui também. A gente É. tá trocando ideia, jogando ideia aí no ar também. E falando um pouquinho da história, do que a gente sabe, do que a gente não sabe. Você me perguntou uma coisa que ficou sem resposta, que foi a história do diretor de criação. Que a minha experiência como diretor de criação, ela é anterior a Salvador, porque na verdade, como eu fui dono de agência e era criativo da agência, então eu era o diretor de criação da minha própria agência, né? Como grande maioria dos diretores de criação. É, quando eu vim para cá, eu estava muito tempo trabalhando já no home office, e a minha ideia era, pô, eu vou para uma agência porque eu preciso me reciclar, eu preciso trocar ideia com pessoas, eu preciso dar um upgrade, né, na minha carreira e tal. Então eu realmente fui trabalhar em agências e tal, e diretor de arte. Eu estava numa agência, na Eugênio. Quando eu saí da Engenho, eu fiquei um tempo também como freela, e depois eu fui para Eugênio, quando o Cid trouxe a operação da Eugênio de São Imobiliárias, Paulo, né? no boom imobiliário, em pleno boom imobiliário, ele trouxe a operação da Eugênio para cá. Eu fui trabalhar lá, primeiro como diretor de arte, e com o Campelo, com o Cores, e onde eu conheci o Will e mais um bando de gente bacana. E quando o Cores saiu, voltou para a Ideia 3, Rodrigo Cores saiu, voltou para a Ideia 3, aí eu assumi a criação, a direção de criação. E não era comum aqui em Salvador um diretor de arte, diretor de criação. Era uma coisa assim que não era usual, né? Só que em São Paulo isso era usual, e a agência
a Eugênio, o dono era um diretor de arte e o diretor de criação principal da agência também era o diretor de arte. Então foi meio que uma coisa bem... Foi meio que natural tanto que se eu não fosse o diretor de criação, seria Fabinho, que também era diretor de arte. Então a coisa se encaminhou dessa maneira, né? Foi muito interessante dirigir a criação de uma agência daquele tamanho, né? A gente atendia todo o Norte e Nordeste, viajei muito, trabalhamos muito, comemos muita pizza, apesar de que eu consegui naquela época que a criação não ficasse até tarde, a gente conseguia matar 30 jobs por dia sem ter que ficar muito tarde, sem ter que trabalhar muito no fim de semana. Mas foi a época que eu mais engordei na minha vida, foi a época que os cabelos caíram, foi uma época que o sacrifício de trabalhar 12, 14 horas por dia foi pesado. Foi bem pesado, porque você deixa de ser o criativo que você estava acostumado a ser e passa a ser um administrador, né? Você passa a ser um administrador de conflitos, basicamente, um participante de reuniões intermináveis e você se afasta do que você realmente gosta de fazer. Para que isso não acontecesse, eu passava as 8 horas do dia fazendo esse trabalho de administrador e depois das 8 horas eu ficava na agência trabalhando a criação. Onde eu revia os roteiros, onde eu reescrevia os roteiros, onde eu fazia direção de arte, entendeu? Então, essa foi a minha experiência como diretor de criação. E a experiência de você se colocar no papel do cliente, né? Você está muito mais perto do cliente, você cliente, entender as exigências do cliente, né? Do cliente e da empresa, né? E da empresa, exatamente. E da empresa, né? Você vira um administrador, realmente. Você vira praticamente um sócio da agência. E porque você precisa pensar, aí você precisa multiplicar a sua forma de pensar para poder pensar por todos os lados. E também não pode deixar a tua criação na mão, o teu pessoal da criação na mão, porque foi você que montou aquela equipe, né? Então é uma experiência que exige demais da pessoa. Exigiu bastante de mim, mas assim foi necessário, né? Digamos assim, foi necessário passar por isso. E Mário, cresci. eu acho que eu vou lhe agradecer mais uma vez e vou terminando porque a gente já está no limite do prazo aqui, viu? Beleza. Falamos bastante. Valeu a pena, né? Acho que foi legal. Acho que foi bom. Valeu. Boa noite, viu, meu velho? Pessoal, muito obrigado. Semana que vem tem surpresas aí, viu? A gente anuncia. Por favor, acompanhem o Instagram da Voz Comunica. Mário, mais uma vez, obrigado. Todo mundo que está aqui. Obrigado a todos que entraram para escutar aqui o nosso bate-papo. Eu só vim porque Yuri falou que ia ser que nem um bate-papo de botequim. Só faltou a cerveja, mas... Faltou a cerveja. Tô devendo. Mas foi um papo bacana e agradeço também o convite. E vamos continuar conversando. Boa noite, pessoal. Abraço. Um abração, velho.